Peço que leiam esse texto para a próxima aula, para o próximo encontro. E vou deixar aqui uma sugestão. Aquele ou aquela que quiserem fazer uma pesquisa sobre este autor, José Calvo González foi um grande teórico da linguagem, da teoria do direito, da filosofia do direito, da argumentação jurídica, um dos pioneiros na ideia de entrelaçar campos do saber para a produção científica, como direito e cinema, direito e literatura, direito e arte. Quem quiser fazer uma pesquisa sobre ele e apresentar aqui num discurso durante uns 5 minutos, atribuirei pontos valendo de 0 a 10 pontos pela apresentação do trabalho. Fica a sugestão. Aquele ou aquela, é só depois comunicar que vai fazer a pesquisa. E aí, pelo mundo do Aristóteles americano, do Google, vai encontrar dezenas e dezenas de textos de José Calvo González. Muito bem. Então, na aula de hoje, iniciamos a divisão entre as capacidades, né, e as demonstrações, digamos assim, de construção acerca do que significa linguagem e argumentação jurídica. Quando nos referirmos aos teóricos da filosofia dos valores, como Immanuel Kant, como Ronald Dworkin, como Robert Alexy, como Chaim Perryman e outros, estamos sempre falando de linguagem ou argumentação jurídicas. Linguagem ou argumentação jurídica. Quando nos referimos aos teóricos da comunicação, como Hayes von Foster, como Niklas Luhmann, como Ernest Glasserfeld, como Spencer Brown, como Rafael de Jorge, estaremos nos referindo à comunicação jurídica. Para esses últimos autores, não existe uma argumentação jurídica. O que existe é uma comunicação jurídica, uma linguagem que produz comunicação jurídica. Então, há uma diferenciação. Então, nós vamos começar exatamente pelo termo denominado de semiótica. Porque a semiótica é uma expressão que vai ser utilizada para a construção de significantes e significados dentro da produção linguística, ou dentro da argumentação, ou dentro da comunicação. E, portanto, ela é a responsável pela construção ou eleição de sinais, de signos, de designação, de semelhança, de palavras como essas que aparecerão para ilustrar a ideia da linguagem, da argumentação ou da comunicação jurídica. Mais do que isso, ela também é responsável pelo acoplamento de outras palavras como analogia, metáfora e simbolismo. A analogia é um recurso recorrente na linguagem do direito, né, para exemplificar os casos concretos e, portanto, construir semelhanças argumentativas entre os casos. A metáfora é um recurso sempre presente, seja na linguagem da filosofia, seja na linguagem do direito. Principalmente na linguagem oral do direito, a metáfora é um recurso recorrente por parte do orador, do emissor da linguagem.
E o simbolismo está sempre presente dentro da produção linguística do direito. A ideia de sempre colocar uma expressão que ela seja simbólica de toda uma realidade ou de uma suposta realidade jurídica, digamos assim. A partir, obviamente, de toda essa construção, surge a ideia de linguagem, ou argumentação, ou comunicação jurídica. Uma dessas palavras, conforme a corrente que produz o discurso, conforme os autores produzem os discursos, digamos assim. E dentro dessa concepção, nós trataremos de análise semântica, sintaxe e pragmática, digamos assim. Só que, antes de adentrarmos a isso, temos duas palavras que são riquíssimas dentro da produção linguística do direito. Ou elas contribuem enormemente para a expansão da produção linguística, que são as palavras hermenêutica, fenomenologia e hermenêutica. A primeira das expressões, fenomenologia, nasce ainda com um autor alemão chamado Johann Lambert, é um dos grandes autores sobre o significado e o sentido da palavra fenomenologia. Depois, o professor Friedrich Hegel também tratou sobre a expressão fenomenologia. E, finalmente, o autor que conseguiu construir uma sistematicidade acerca da expressão fenomenologia, que é o professor Edmund Husserl, professor histórico da Universidade de Freiburg, em Brisgau, na Alemanha, professor, simplesmente, de um filósofo, um dos mais reconhecidos na primeira metade e na segunda metade, nas duas metades do século XX. Eu me refiro ao professor Martin Heidegger ou Martin Heidegger, conforme a pronúncia, dependendo de que região você seja da Alemanha. Então, Husserl, que é o autor da sistematização da expressão fenomenologia, sem dúvida se torna o autor mais relevante sobre a mesma. E Martin Heidegger, seu discípulo, professor de Hannah Arendt, se torna o herdeiro dos estudos de Edmund Husserl. Essa palavra fenomenologia, ela norteia sempre o discurso jurídico no sentido de que, ao ser pronunciada, ao ser escrita, ao ser colocada no texto, ela dá a sensação, ou ela provoca um start cognitivo, no sentido de que ela faz com que a gente pense em diversas possibilidades sobre o sentido da palavra fenomenologia. Ou seja, ela nos inquieta cognitivamente, digamos assim, numa segunda fase do processo de comunicação. E a segunda palavra, sem dúvida, ela se tornou, se não o centro, mas um dos termos mais usuais dentro da teoria do direito, dentro da filosofia do direito e dentro do próprio sistema do direito, já que nós estamos num estado constitucional de direito e a palavra hermenêutica, ela ocupa posição central na produção do discurso jurídico. Em que sentido? No sentido de que ela é a palavra utilizada, em regra, para a construção das possibilidades de interpretação. Toda vez que ela aparece, os autores afirmam que a sua tradução é processo de interpretação. E, portanto, com a hermenêutica, inicia-se um processo de interpretação, que a interpretação poderá ser uma interpretação literal, uma interpretação gramatical, uma interpretação histórica,
uma interpretação cultural, uma interpretação teleológica, restritiva, expansiva, etc., etc. Ou seja, ela constrói todo o processo de interpretação dos textos jurídicos. E aqui me referindo ao texto original jurídico, a lei. Ela é, portanto, a palavra designada para se interpretar o texto da lei, o sentido da lei, o significado da lei, a biografia da lei, a vontade do sufrágio popular esculpida na lei. A palavra hermenêutica, portanto, ela se torna a palavra mais relevante dentro do discurso jurídico de um Estado constitucional de direito, que é o nosso Estado. E, portanto, ela rege toda digamos assim, toda a construção interpretativa desse sistema ou dessa ciência chamada direito. Mas será que a hermenêutica é tudo isso? Alguém aqui já tinha ouvido falar na palavra hermenêutica? Já leu algum texto em que essa expressão apareceu? Eu já, professor. A professora Milena disponibilizou um curso, acho que é para o final do mês, sobre isso. Aí eu não conhecia a palavra e fui pesquisar sobre. E é basicamente isso que o senhor está falando, sobre a interpretação dos textos jurídicos. O que eu acabo de falar não é exatamente o que eu penso sobre a palavra, mas é o que a maioria pensa sobre a palavra, sobre o sentido da palavra, sobre o significado da palavra, sobre a biografia da palavra, digamos, sobre a etimologia da palavra, mais do que qualquer outra expressão. Os textos de direito constitucional que forem ler se depararão, sem dúvida alguma, com essa descrição acerca da palavra hermenêutica. Mas, em 1977, aconteceu algo. O que o senhor pensa? Exatamente, vou me referir a isso agora, senhorita Maria Carolina. Em 1977 aconteceu algo. O que aconteceu em 1977? O que aconteceu, pessoal, em 1977? Muito bem, vamos lá. Na Alemanha tem um programa de televisão na TV convencional, na TV aberta, muito interessante. E ele acontece em horário nobre, às 20 horas de um dia da semana. E nesse programa, o apresentador sempre recebe 2 cientistas, 2 teóricos, 2 filósofos, de diversas áreas, digamos assim. Pode ser numa semana da área do direito, da outra da filosofia, da outra da medicina, da outra da matemática, da física, da química, enfim, de um dos mundos do saber. Na Itália também tem um programa no mesmo sentido, que eu penso que até deve ter sido copiado da TV alemã. O programa na Itália se chama Que Tempo Fa? Ou seja, que tempo faz? Né? E um dos programas mais interessantes que eu assisti daquele Que Tempo Fa foi exatamente um programa sobre a obra de Guimarães Rosa, escritor brasileiro, mineiro, sobre verão, sobre não apenas a sua obra específica, mas toda a obra de Guimarães Rosa, o pensamento de Guimarães Rosa na literatura, né, que para os italianos é um dos escritores mais importantes da literatura brasileira. E na Alemanha tem esse programa. E em 1977 foram convidados 2 autores muito relevantes na produção da linguagem para Gadamer e na produção da comunicação para Niklas Luhmann. O professor Gadamer, que em 1966 havia publicado uma obra chamada Verdade e Método.
Vocês podem ir aí no Aristóteles americano, né, e provavelmente vão encontrar uma versão dessa obra em língua espanhola, em PDF. É sem dúvida, a última obra hermenêutica do mundo ocidental. Depois de Gadamer, sobre a hermenêutica, não há a menor dúvida. Todos os outros vieram e fizeram Ctrl-C e Ctrl-V do que Gadamer havia escrito em 1966. Então, em 1977, teve esse programa na TV aberta alemã. Vocês podem notar, portanto, né, um programa numa TV convencional, às 8 da noite, com 2 grandes teóricos para tratar de linguagem ou de comunicação do ponto de vista da ciência. Enquanto no Brasil nós temos Faustão, Eliana, Ratinho, né, Faro e assim por diante. Então, dá para notar a diferença de civilidade. Né? Então, como é difícil, como dizia meu amigo Giovanni Romano, um siciliano de Palermo, Luciano, amico mio, la costruzione della civiltà è una cosa lenta, dolorosa e senza garantia. Ou seja, a construção da civilidade é algo lento, doloroso e sem nenhuma garantia. No máximo, um roda-viva. Luciano, no máximo um roda-viva, e olha que o roda-viva era um roda-viva até os anos 90. Depois do final dos anos 90 para cá, ficou muito difícil. Enfim, e aí, em 1977, estão esses 2 autores nesse programa para tratar sobre a palavra hermenêutica. E o apresentador pede para o professor Gadamer falar primeiro, porque ele havia publicado uma obra 11 anos antes, e o apresentador diz: a obra do senhor está se tornando um clássico, porque dizem que depois da obra do senhor não apareceu nenhuma outra obra que trate de hermenêutica na concepção que o senhor elaborou para o sentido da palavra hermenêutica na ordem do discurso jurídico, etc. e tal. E Gadamer vai lá e fica 40, 42 minutos discussando sobre a sua teoria, denominada de os círculos hermenêuticos, que ele chamou, o título do livro ele chamou de Verdade e Método, e dentro você vai encontrar a teoria dos círculos hermenêuticos de Gadamer, ou seja, todas as categorias de interpretação acerca da norma, todas as categorias de interpretação acerca do texto, de um texto, a partir da norma, e depois pode ser um texto de jurisprudência, um texto de doutrina, etc. E Gadamer explica. O apresentador, então, faz um intervalo. Tem esse programa. Você pode encontrar esse programa no YouTube, só que ele está em alemão. Talvez encontre esse vídeo no YouTube com uma legenda em espanhol. Mas o debate foi em alemão. Eu já assisti com legenda em inglês e com legenda em espanhol, mas faz muito tempo. Isso no início dos anos 2000, 2002, 2003. Mas no YouTube seguramente vai encontrar o vídeo. Então, Gadamer, durante 40, 42 minutos, explica o que é hermenêutica à luz do que ele havia construído como teoria do seu livro Verdade e Método. O apresentador faz um intervalo e, na volta, diz: professor Niklas Luhmann, o senhor que tem uma ideia diferente, né, para o professor Gadamer, trata-se de linguagem e argumentação. Para o senhor e autores como Ernest Glasfeld, Spencer Brown, Rafael de Jorge, Hayes von Foster, se trata de comunicação e não de argumentação jurídica, mas sim a linguagem que produz comunicação. O que é hermenêutica? O senhor tem os mesmos 40 minutos que o professor Gadamer tem. E Luhmann surpreende o mundo, né, a dizer: eu não vou precisar de 40 minutos para explicar uma palavra. Então, Luhmann diz, abre aspas, hermenêutica é aquilo que a hermenêutica disser que é hermenêutica. Fecha aspas, ponto. Não demorou 30 segundos para Luhmann descrever o que é hermenêutica. O que era que Niklas Luhmann estava querendo dizer com hermenêutica é aquilo que a hermenêutica disser que é hermenêutica.
Está querendo dizer que a palavra e nós já tocamos nisso aqui, a palavra é autoexplicativa. Ela é um Arkelung príncipe, ela é um princípio autoexplicativo. Quando eu coloco a palavra hermenêutica dentro do discurso, dá a sensação de que ela explica o discurso. Mais do que isso, de que ela dá uma atmosfera de cientificidade jurídica ao discurso, de que ela dá uma ideia de sentido ao discurso, de que ela consegue construir persuasão no discurso. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta e espero que respondam. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal prolata um voto dizendo que o seu voto, a sua decisão, é uma decisão hermenêutica, quem é que pode dizer que ela não é? A hermenêutica? Não. Se ele está dizendo que é hermenêutica, a hermenêutica diz, então, Veja, quando um juiz monocrático numa vara, aqui no Fórum Afonso Campos, em Campina Grande, prolata uma sentença e ele coloca no argumento da sua sentença, não, Constituição não. Constituição não trata de hermenêutica. Só os autores constitucionais tratam de hermenêutica. Quando um juiz, aqui no Fórum Afonso Campos, prolata sua sentença e no argumento de fundamentação, veja, no argumento de fundamentação, o juiz coloca e diz assim, este juízo chegou à conclusão pela condenação, pelo reconhecimento da acusação feita pelo Ministério Público, uma sentença, uma sentença que se traduz por fundamentos hermenêuticos, ou que é traduzida por uma interpretação hermenêutica de tudo aquilo trazido aos autos do processo. Quando o juiz diz isso, ele está fundamentando a decisão dele numa palavra que dá a sensação de que ela é o fundamento da decisão. Ou seja, você diz, aquela sentença tem um caráter hermenêutico. Você pode dizer assim, eita, mas não é exatamente o que está na norma. Não é exatamente o que está na norma, mas é uma interpretação que o juiz está fazendo da norma, e essa é uma interpretação hermenêutica. Quando ele faz isso, só um outro juiz, né? Você não tem mais nada a fazer, se você foi quem perdeu a causa, você só tem um sistema de recursos para ir para o tribunal, e recorrer daquela decisão. Então, digamos que seja um caso entre o Ministério Público e a defesa técnica. Então, o juiz reconheceu hermeneuticamente o pedido do Ministério Público. Então, o Ministério Público venceu na primeira instância. A defesa técnica recorre para o Tribunal de Justiça ou para o TRF, dependendo do caso. No Tribunal de Justiça, no TRF, 3 juízes, agora chamados de desembargadores, reformam a decisão do juiz, dizendo que o seu voto lá em cima é hermenêutico. Então, quem tinha vencido na primeira instância, perde na segunda instância. Quem tinha vencido na primeira instância, que perde na segunda instância, recorre para o STJ em Brasília, para a terceira instância. E aí, agora, 5 ministros, dentro de uma turma no STJ, reformam a decisão do Tribunal de Justiça, daqueles 3, ou do TRF. Quem tinha vencido na primeira instância e perdeu na segunda instância, venceu na terceira instância porque aqueles juízes do STJ dizem que aquela decisão deles é hermenêutica. E aí, quem perdeu na primeira, que era a defesa técnica, ganhou na segunda e perdeu na terceira, recorre para o STF. E aí, vence no STF, entre os 11, seja por 6-5, seja por 7-4, seja qual for o placar. E aí, definitivamente, o STF diz o que é ou quem é o vencedor por votos hermenêuticos. Por decisão, uma decisão hermenêutica. Só a hermenêutica pode dizer o que é hermenêutica. Era isso que o professor Niklas Luhmann estava querendo dizer naquele debate que, para ele, durou
menos de 1 minuto. Eu diria menos do que 30 segundos. Não é que o programa acabou ali. A partir dali, gerou-se uma série de debates entre Niklas Luhmann e Gadamer naquele programa. Mas a definição que Gadamer levou 40 minutos para fazer, Niklas Luhmann levou 30 segundos para realizá-la. É nesse sentido. É o que vocês vão encontrar no texto que vão ler do professor Ciro Marcondes Filho, sobre a teoria da cibernética de segunda ordem, a teoria do observador de Hayes von Foster. É isso que vão encontrar no texto. No caso, a hermenêutica seria a última instância da interpretação. Não. A hermenêutica é a própria interpretação. A instância é do poder. Não há interpretação que não seja hermenêutica, mas há uma diferenciação inequívoca. Vou aqui colocar numa questão, como dizem os portugueses, para não ficarmos nessa teorética. Reflitam sobre a seguinte hipótese. Se eu pegar um texto e disser que aquele texto tem uma estrutura hermenêutica, é uma coisa. E se Gilmar Mendes pegar esse mesmo texto e disser que a hermenêutica que está ali é uma outra hermenêutica, qual a que vai prevalecer? A hermenêutica do autor, no caso? Não, porque a hermenêutica ela tem um sentido de poder que depende da posição que você está. Uma coisa é Luciano Nascimento dizer que um determinado texto é hermenêutica. Outra coisa é Gilmar Mendes dizer que aquele texto é hermenêutica numa decisão judicial. A ideia hermenêutica da interpretação por um livro, uma doutrina, é uma questão. A hermenêutica dentro de uma decisão judicial tem outro poder, quando ela é dita por um juiz. Depende da esfera de poder em que se encontra, que ela vai se traduzir como um poder. Nem sempre, quando o Luciano Nascimento disser que aquele é um texto hermenêutico, as pessoas vão dizer, não, Luciano, não é hermenêutico, não. Agora, quando Gilmar Mendes, quando Marco Aurélio, até Rosa Weber, com todo respeito, o devido respeito, que quando vota, não vota, quando não vota, está votando sem votar, né? Até Rosa Weber, quando diz que é hermenêutica, quem está do lado de cá diz, se a ministra diz que aquilo é hermenêutica, então sempre irá prevalecer a do poder maior. Ah, claro que sim. Enquanto houver recurso, enquanto houver o sistema de recurso, sim. Quando chegar no STF, encerra a questão. Sim, exatamente. É um dos casos que você pode utilizar de Alexandre de Moraes. Ele deu interpretações hermenêuticas que não há previsão na lei alguma. Mas o voto dele é hermenêutico, por quê? Porque é uma interpretação constitucional por um juiz constitucional. Mas você vai dizer assim, mas não está no Código de Processo Penal, não está na Constituição, não está no Código Penal, mas é a interpretação do magistrado. Que é uma interpretação... Desculpa, Marcela, diga. Eu poderia, então, definir não, mas chamar os precedentes da jurisprudência de hermenêuticos, estabelecer que eles são todos hermenêuticos? São, claro que são. Os precedentes, primeiro porque são de competência dos tribunais superiores. Né? Juiz monocrático só constrói precedente quando a decisão que ele prolatou lá, na primeira instância, ela é referendada na instância superior, no STJ ou no STF. Aí ela se torna uma jurisprudência. Aí ela se torna hermenêutica. Nesse caso, a validação da hermenêutica vai depender de quem estiver mais poder. Exato. Vamos dar um exemplo. Vamos lá. Vou dar aqui 2 decisões que são hermenêuticas. Que se eu falasse, as pessoas diziam, não, isso é um absurdo, Luciano. Obviamente que quando a doutrina escreve, ela pode fundamentar a decisão judicial. Né? E fundamenta a decisão judicial. Mas quando o texto da doutrina vai para dentro da decisão judicial, quando aparece a decisão judicial, o poder maior é da decisão judicial e não da doutrina.
que a decisão judicial está citando. Então, a hermenêutica fica com a decisão judicial e não com a doutrina, não com o texto doutrinário, é nesse sentido. Vamos lá. A decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união entre duas pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Como entidade familiar. Ora, isso não está na Constituição, isso não existe na Constituição. Vou me socorrer aqui do nosso amigo Google para ir na Constituição. Vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver o que aqui diz o artigo 226. E vocês interpretem o artigo 226, então. Vamos lá. Vamos lá. A família base da sociedade tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuito à celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, o parágrafo terceiro do artigo 226 diz que, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Depois é a lei. Então, veja. Entidade familiar, temos a primeira aqui. Homem e mulher. Uma união entre homem e mulher. Entre homem e mulher. Entende-se também como entidade familiar, parágrafo 4º do 226. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Segunda possibilidade, parágrafo 4º do 226. Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Parágrafo 6. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Parágrafo 7. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. E parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Onde está aqui no artigo que trata sobre a família e entidade familiar que união entre duas pessoas do mesmo sexo é entidade familiar? Em nenhum momento o legislador de 1988 colocou isso na Constituição. Mas o STF prolatou uma decisão pelo plenário, portanto, uma decisão de mérito imodificável, reconhecendo que a união entre duas pessoas, e não apenas a união entre pessoas de sexos diferentes, representam entidade familiar. E, portanto, tem assegurado a ambos, nessa relação, todos os direitos que a Constituição estabelece para a ideia de entidade familiar. O Estado está obrigado a assegurar todos os direitos a essa relação homoafetiva entre duas pessoas do mesmo sexo. Essa é uma decisão hermenêutica. Aqui está a frase do professor Nicolas Luhmann. Só a hermenêutica pode dizer o que é a hermenêutica. Ou a hermenêutica é aquilo que a hermenêutica disser que é hermenêutica. O que é que a hermenêutica está dizendo aqui? Que, com base, e aí vem o fundamento hermenêutico, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, está lá no inciso 3 do artigo 1º da Constituição, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união entre duas pessoas do mesmo sexo como entidade familiar para efeito de assegurar todos os direitos garantidos a todas as relações que são ou que estão dentro da entidade familiar, dentro do conceito de entidade familiar. Vamos lá, Caroline. Professor, fazendo referência à série que o senhor postou no Instagram,
um pequeno texto de debate jurídico de Tobias Barreto e Malaquias sobre a decisão de conceder auxílio financeiro a uma determinada mulher. A colocação de Tobias Barreto seria... Exato, mas claro que era. Mas claro que era. Para o direito da época, sim. O argumento de Tobias Barreto é um argumento hermenêutico. Porque qual é o papel da hermenêutica? Quando nós estamos diante de uma decisão, de uma sentença, de um acordo, de uma decisão de mérito, que ela se auto-intitula hermenêutica, ela expande a comunicação jurídica. Porque sobre ela virão uma série de outros textos. É hermenêutico, não é hermenêutico? Ou seja, se todos tinham um sentido sobre a hermenêutica, a partir do momento que vem uma decisão que se traduz com outra estética hermenêutica, aparecerão dezenas e centenas de textos sobre aquela decisão. E aí o discurso jurídico se expande. Acontece a alquimia da multiplicação do saber, do conhecimento e da argumentação jurídica, para quem entende que é argumentação jurídica, ou da comunicação jurídica, para quem entende que é comunicação jurídica. É nesse sentido. O certo era mudar a Constituição, mas a decisão hermenêutica garante os direitos. Do ponto de vista do Estado constitucional legislativo, o certo era acrescentar, né? O certo era uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, né? Acrescentando ao parágrafo correspondente que, para além da união estável entre homem e mulher, também aquela de pessoas do mesmo sexo. Pronto, resolveria a questão. Resolveria a questão. Mas as forças da sociedade nem sempre proporcionam a produção legislativa ou a velocidade necessária na produção legislativa. Por isso aparece a decisão judicial. Toda jurisprudência hermenêutica... Eita! Toda jurisprudência pode se auto-intitular hermenêutica. Toda jurisprudência pode, sim, se auto-intitular hermenêutica. Mas tem jurisprudências que fica muito difícil você notar onde está a hermenêutica ali. Mas como ela diz que é hermenêutica, então é hermenêutica. Você poderia repetir? Minha internet caiu uns 40 segundos. Diga, Maria, repetir que parte? Vou dar outro exemplo. O senhor respondeu a minha pergunta? Se eu respondi a pergunta? Sim. Sim, assim lá sobre Tobias Barreto, respondi. Sim, aquele argumento de porque eu Tobias não escutei. é um argumento hermenêutico, claro. Ele fez uma outra interpretação. Ele construiu uma outra possibilidade de mundo jurídico para além daquele que o deputado Malaquias Antônio Gonçalves tinha como regra do direito e que a maioria tinha. E aquele voto de Tobias Barreto na Assembleia Legislativa modificou a posição dos outros deputados que concederam, aprovaram o projeto, e a senhorita foi frequentar medicina e ela escolheu os Estados Unidos para ir fazer seu curso de medicina. Aquilo mudou. Eu acho muito engraçado as pessoas que hoje, os autores que hoje escrevem sobre a autonomia da mulher, né, a independência da mulher, né, o empoderamento da mulher, e se acham vanguardista nesse campo. Ora, o que Tobias Barreto fez foi em 1879. É a primeira manifestação no direito brasileiro, não sei se no direito latino-americano, mas no direito brasileiro é a primeira manifestação jurídica através de uma argumentação ou de uma comunicação jurídica em que afirma categoricamente que a mulher tem as mesmas capacidades intelectuais que o homem. E mais ainda, destrói o argumento contrário ao dizer inventando expressões que não existiam no discurso jurídico. Tobias Barreto, na sua fundamentação para aprovar o projeto que concederia recursos para aquela senhorita ir frequentar medicina na Suíça ou nos Estados Unidos, conforme ela escolhesse, porque ela tinha 2 cartas de aprovação, e ele diz, ela que deve escolher para onde ela vai. Nós, o governo da província, só temos que fazer o quê? Proporcionar os recursos para essa mulher ir frequentar o curso de medicina. Agora, onde ela vai frequentar, ela que escolhe.
A autonomia dela é em todos os sentidos. Quando ele coloca expressões no texto que não existiam no discurso jurídico, como, por exemplo, ele assim, vou até ler aqui, vou ler o texto de Tobias Barreto, para ser fiel, porque está entre aspas. Vou pegar aqui, vamos lá o texto de Tobias. A fundamentação de Tobias Barreto, olha só, a fundamentação do médico, era um médico. O deputado Malaquias Antônio Gonçalves era médico, estava negando recursos para uma mulher ir estudar medicina e se tornar médica. Diz o deputado Malaquias, que realiza a sua fala no seguinte sentido: a mulher está condenada, por natureza, à incapacidade e ao atraso mental. O médico sustenta a ideia da existência da inferioridade da mulher e o atestado de sua dependência perpétua em relação ao homem, sobretudo imputando às mulheres a condição de inaptas aos estudos. Tobias Barreto vai à tribuna e diz o seguinte: olha, observe a linguagem, a produção da linguagem, o poder das expressões. Seria um pecado imperdoável contra o Santo Espírito do progresso, de um crime da lesa civilização, da lesa ciência, o de ficar aqui decidido, barbaramente decidido e assentado, que a mulher não tem capacidade para os mistérios científicos, para os mistérios que demandam uma alta cultura intelectual. Quando ele prolata esse seu voto pela aprovação, a maioria tem um start, depois eu explico essa questão do start quando leem o texto de Hayes von Foster, de Ciro Marcondes Filho sobre Hayes von Foster, e a maioria vota pela aprovação do projeto. Isso era 1879, na província da cidade do Recife, na província do Recife, governo da província do Recife. É a primeira manifestação, do ponto de vista jurídico-científico, a reconhecer a igualdade intelectual entre homens e mulheres, por Tobias Barreto. Qual é o texto, professor? Não, isso é um discurso. Isso não é um texto. Isso está dentro de um livro dele chamado Estudos de Direito, e aí tem um capítulo lá, se eu não me engano, ou é crítica... eu tenho que ver exatamente, porque eu só estava no momento com a página que eu tinha tirado xerox. Mas não é um texto, é um voto na Assembleia da província do Recife, em 1879. Ele não escreveu um texto sobre isso, ele deu um voto, e são, acho que uma página e meia, para afirmar qual era a sua posição sobre aquele pedido realizado por aquela senhorita que queria frequentar medicina nos Estados Unidos ou na Suíça. Ficava a critério dela, já que ela tinha sido aceita em ambas as universidades daqueles países. Né? Nesse sentido. Mas não é um texto escrito por Tobias Barreto, é um voto como deputado da província. Né? Mas se torna um texto jurídico e se torna a primeira manifestação pela igualdade das capacidades intelectuais entre homem e mulher no direito brasileiro, na política brasileira e no direito brasileiro. Ele era deputado do Partido Liberal em 1879. O livro é Estudos de Direito. Sim, é um livro chamado Estudos de Direito. Provavelmente você consegue uma cópia em PDF aí no Google. Aliás, a maior parte... Tem o Instituto Tobias Barreto. Veja se consegue o link do Instituto Tobias Barreto no Google, né? E pelo Instituto direto, pode conseguir o texto lá, na página do Instituto. Porque a maior parte dos escritos dele estão hospedados lá em PDF no Instituto Tobias Barreto, que foi construído pelo governo de Sergipe, de onde ele é originário. Outra decisão hermenêutica é a do Supremo Tribunal Federal, né, sobre
a ADPF 54, podem procurar ler. ADPF 54, em que o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão de mérito, reconhece a legalidade do aborto de feto anencéfalo, que é aqueles fetos com má formação cerebral. Você tinha só duas previsões, duas previsões legais sobre o aborto, né? Lá no capítulo dos crimes de aborto, entre o artigo 124 e 128 da parte especial do Código Penal brasileiro. Só poderia fazer aborto no direito brasileiro legalmente quando o aborto for fruto de uma violação sexual, ou seja, quando a gestação for fruto de uma violação sexual, fruto de um estupro, ou então quando a gestação colocar em risco a vida da gestante. Eram essas duas previsões. E aí o Supremo Tribunal Federal recebe a ADPF pedindo para que o Supremo analise a possibilidade de haver aborto para a mulher poder abortar no caso de comprovação de que o feto tem má formação cerebral. E o Supremo Tribunal Federal, por maioria do plenário, chega à conclusão de que é legal a realização do aborto de anencéfalos. Aquilo não tem previsão legal. Aquela é uma decisão hermenêutica. Não tem previsão legal, né? E aí se tornou. E mais recentemente, o ministro Barroso deu uma decisão em caráter liminar, que ainda está para ser decidida no plenário, né? Mas foi em caráter liminar a uma parte específica, a uma única mulher, e depois isso será levado ao plenário para saber se o plenário ratifica a posição do ministro Barroso. Se ratificar, então se torna regra geral, né? No caso dela, era o pedido para abortar até os 90 dias. E o ministro reconheceu, num caso específico. Se amanhã tiver uma posição do plenário, se tornará uma regra. Nós teremos duas previsões legais, normativas, e duas previsões jurisprudenciais, hermenêuticas, puramente hermenêutica. Então, para finalizarmos com essa questão, né, a frase do professor Nicolas Luma. Que é hermenêutica, Luma? Hermenêutica é aquilo que a hermenêutica disser que é hermenêutica. Quando ela diz que é hermenêutica, professor, é hermenêutica. Diga. Mas, segundo a teoria dos feitos e contrapesos, cada poder deveria meio que controlar e fiscalizar o outro. Nesse caso, se, digamos que o STF esteja fazendo, se está prolatando uma decisão que seria inconstitucional, como o senhor está falando, não deveria teria como algum dos outros poderes intervir, não? Um dos outros poderes seria o legislativo? Ou o executivo? Propor um projeto de lei em sentido contrário? Eu tô perguntando se teria como. Caso... Não. Digamos assim, o Supremo tomou a decisão sobre a questão da união entre pessoas do mesmo sexo, né? E disse que a entidade familiar, e agora, por ser entidade familiar, está agasalhada por todos os direitos que qualquer relação heterossexual está pelo Estado. Então, se o Estado agasalha com direitos uma relação heterossexual, a partir daquela decisão, uma relação também homoafetiva estará agasalhada com o mesmo rol de direitos. Aí você me diz, o Executivo poderia propor um projeto de lei e o Congresso votar contrário a isso? O Supremo julgaria a lei inconstitucional. Não teria como. O Supremo julgaria a lei inconstitucional. A decisão mais recente do Supremo. Vamos lá. Essa, então, é uma hermenêutica que você olha assim e diz, como diz o italiano, mamma mia, ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Mamma mia. Se forem ao artigo 1º do Código Penal brasileiro, se forem ao artigo 5º, inciso 39 da Constituição, encontrarão esse brocardo latino normativizado da seguinte forma, com a seguinte escritura.
Não há crime sem lei anterior que o defina, vírgula. Não há pena sem prévia cominação legal. O que significa dizer que no direito brasileiro, no direito penal constitucional brasileiro, ou como diria Maurício Antônio Ribeiro Lopes, na teoria constitucional do direito penal, só pode haver crime se houver uma lei anterior que defina qual é esse crime. É isso que está esculpido no artigo 1º do Código Penal, no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Luciano Nascimento praticou uma conduta hoje, digamos assim. Né, ao sair de casa, né, foi dar uma volta no Partage Shopping, né, e viu que lá no Partage Shopping estava uma senhorita tomando um sorvete, né, e deixou a bolsa dela desprotegida, digamos assim, sem atenção. Luciano passou e subtraiu a carteira daquela senhorita. Ou seja, é preciso que tenha uma norma antes de Luciano praticar essa conduta que diga assim, abre aspas, subtrair para si ou para outrem, vírgula, coisa alheia móvel, com valor econômico, 2 pontos, carteira, smartphone, relógio, etc, etc. Para que essa minha conduta seja crime, é preciso que, antes de eu praticá-la, o Congresso Nacional tenha feito uma lei dizendo que isto é crime. Por exemplo, isso está lá no artigo 155 da parte especial do Código Penal Brasileiro. Subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico, 2 pontos. Isso é furto. Exato, isso é furto. Artigo 155. Crime contra o patrimônio. Muito bem. O que é que fez recentemente o Supremo Tribunal Federal? Recebeu um pedido e, olha, eu não estou de acordo com o pedido, mas estou de pleno acordo com a reivindicação. Por quê? Porque a reivindicação, ela é um drama nacional, um drama brasileiro e uma tragédia universal. Agora, o pedido foi feito ao órgão inadequado, que tomou uma decisão hermenêutica e agora se reuniram associações de defesa de direitos humanos e foram ao Supremo Tribunal Federal e pediram para o Supremo Tribunal Federal criar o crime de homofobia. O Supremo Tribunal Federal, por maioria do plenário, chegou à conclusão, numa decisão hermenêutica, de que homofobia é crime. E que será crime naqueles termos prolatados pela sentença, nos termos hermenêuticos, até que o Congresso Nacional faça a lei tipificando a homofobia como crime ou delito. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, enquanto o Congresso não construir a lei, o tipo penal de homofobia é aquele que está determinado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. O que é que diz o artigo 1º do Código Penal? Professor. O que é que diz o artigo 5º, inciso 39 da Constituição? Diga, Francisco. Mas, no caso, no acórdão que eles colocaram isso, vai estar lá, meio que a seção do crime homofobia, colocando todos os incisos que caracterizam, né? Sim, sim. Só que o Código Penal e a Constituição dizem que crime só se cria por um ato legiferante, legislativo. O Supremo Tribunal Federal não é órgão legislativo. Uhum. Quem tem competência para isso é o Congresso Nacional. Mas como o Congresso Nacional não faz a lei, o que é que as associações de direitos humanos fizeram? Vamos procurar o Supremo para que nós tenhamos uma decisão hermenêutica. Estamos num Estado constitucional de direito. E nesse modelo de Estado, isso é possível. E, professor, aí no caso, lá no acórdão também tem a combinação legal da pena? Tem, claro que tem, porque não pode haver tipo sem pena, não pode haver crime sem pena, seria uma norma inócua. Então, no caso, eles realmente legislaram, né? É claro, exato, Nossa.
Exatamente. Por um argumento de que aquela decisão é uma decisão hermenêutica. Exato, Irenildo, exato. Isso viola a tripartição de poderes. Isso viola a separação de poderes. Porque a competência legiferante não é do Supremo Tribunal Federal, é do Congresso Nacional. Se um juiz pode fazer leis, então para que é que nós votamos para deputados e senadores? É nesse sentido. Eu sou totalmente favorável à reivindicação. Não sou favorável que o Supremo faça isso. Quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional. Quando não tem previsão legal, ela se torna válida por conta da hermenêutica. Não é que ela se torna válida. Quando não tem previsão legal, a conduta é atípica. Mas quando se tem uma decisão do Supremo dizendo que agora é crime, o Ministério Público vai atuar como crime, a polícia vai atuar como crime. Porque agora tem uma decisão do Supremo. Até que o Congresso faça a norma, que não vai fazer, obviamente, pela composição conservadora do nosso Congresso. Nesse sentido. Sim? Mas nesse caso seria impossível não ter algum tipo de legislação por parte do judiciário, porque então seriam países que seria o operador do direito seria puramente assim, só fala a lei e pronto, entendeu? De acordo com a lei, entendeu? Não existiria nenhum tipo de jurisprudência, países de common law, nem nada. Então, é meio que impossível ter sempre essa separação exata dos poderes. Sim, Marcelo, mas nesse caso, veja, no caso do aborto, estamos de acordo. No caso do aborto, eu estou de acordo. Não há lei, mas ali você está para garantir direitos às pessoas que não tira direitos de outras pessoas. Por exemplo, eu reconhecer que duas mulheres, quando decidem estar em uma união estável, ela tem os mesmos direitos que um homem e uma mulher, isso não tira os direitos do casal hétero. Isso só acrescenta direitos. Quando eu digo que uma mulher pode abortar por causa da má formação do cérebro do feto, isso tem uma questão, mesmo que a decisão coloque a decisão judicial coloque essa escolha para a mulher. A decisão judicial não determina. A decisão judicial diz, fica a escolha da mulher. Se ela decidir que vai abortar porque o feto tem má formação cerebral diante de um laudo medicinal, da medicina, então ela está praticando um ato legal. Agora, quando eu crio um crime, alguém vai ser preso por uma criação de um órgão que não tem competência para criar aquilo. Se alguém está ficando com direitos, alguém está ficando sem direito do ponto de vista do próprio sistema do direito, o que é um absurdo. Eu só posso deixar alguém sem direitos à luz de uma produção legislativa diante da Constituição. Por exemplo, o parlamento não pode criar qualquer norma. Se o parlamento criar uma norma e o Supremo entender que ela é inconstitucional, o Supremo vai julgá-la inconstitucional e ela será retirada do ordenamento jurídico. Agora, um órgão que não é legiferante ter uma produção legislativa, isso é muito complicado. Porque amanhã ou depois, associações conservadoras irão ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pedir a criação do crime ou delito de terrorismo ideológico contra determinados grupos ideológicos. E se o Supremo criar o tipo penal de terrorismo? Entendi. Entendeu? Transbordar essas fronteiras é muito perigoso para a democracia política. É como diz aquela menina do funk, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Mesmo porque no quadrado do judiciário, ninguém bota o pé. Né? Porque ninguém controla o juiz. Ninguém fiscaliza o juiz. É só você olhar. Qual é o órgão de fiscalização do Poder Judiciário? CNJ, Conselho Nacional de Justiça.
que fiscaliza o judiciário. Quem é o presidente do CNJ? Presidente do STF. Então, o judiciário que fiscaliza o judiciário. Agora, quem fiscaliza o legislativo e o executivo? O judiciário. E quem fiscaliza o judiciário? O judiciário. Vai entender. É o Estado constitucional de direito. Nós caímos nessa encruzilhada e estamos nela. Vamos lá. Vamos para a análise, então. É complicado sair de uma dessa. Vai demorar muito. Como é que é? Como é que é, Iranildo? Não é fiscal do STF? Não, fiscal do STF é o Conselho Nacional de Justiça. Só que o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o presidente do STF. Exato. Quem vigia o vigilante? Quem fiscaliza o fiscal? Quem controla o controlador? Não tem. Na produção, volto a repetir, dependendo da corrente teórica, vai ser linguagem, argumentação ou comunicação jurídica. Se for os teóricos da filosofia dos valores, se trata de linguagem e argumentação jurídicas. Se for os teóricos da comunicação, se trata de linguagem e comunicação jurídica. Não há argumentação jurídica. Para os teóricos da comunicação, a linguagem é o meio pelo qual se faz do incomunicável o comunicável. A comunicação é a possibilidade de comunicar aquilo que era incomunicável. Para os filósofos da teoria dos valores, a argumentação é a organização lógica, sistemática e persuasiva de um texto, escrito ou oral. É isso. Ou seja, o argumento é uma composição linguística, lógica, sistemática e persuasiva. Para os teóricos da comunicação, não. É só comunicação. E qual é a definição dela? A definição dela é essa. É que ela é o meio pelo qual se comunica aquilo que era incomunicável. É só isso. É a função dela, portanto. Próxima semana, Fernanda. A partir da outra segunda-feira. Muito bem. Na produção linguística, então, eu tenho 3 elementos linguísticos constitutivos da ordem do discurso. O elemento da semântica, da sintaxe e da pragmática. Com a semântica, o produtor do texto, o emissor da comunicação, vai dar sentido ao texto. A semântica é o elemento linguístico de construção de sentido do texto, de construção da lógica do texto. Portanto, a semântica, ela é a responsável por o leitor que se depara com o texto, ou o ouvinte da oração, o ouvinte da oratória, passa a interpretar que o texto tem um sentido. Só que isso não é tão simples assim. Eu tenho, dentro da ideia semântica, correntes. A corrente dos naturalistas e a corrente dos convencionalistas. E essas duas correntes constroem a memória desse elemento linguístico. Para os naturalistas, o som é muito importante na produção linguística para construir sentido, né? Enquanto que, para os convencionalistas, o som é arbitrário.
Um texto de lei, portanto, está dentro da ideia da semiótica com a semântica. Porque um texto de lei, ele traduz significados e ele tem significantes, do ponto de vista da semântica. Ou seja, os sentidos. Notem sempre que uma lei é uma categoria, é uma espécie, é um tipo de oração. Como Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico, matar alguém, ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, estupro de vulnerável, artigo 217A da parte especial do Código Penal. A norma é uma oração. Ela é um verbete do direito. A semântica dá o sentido a ela. Diga, Marcela. Não é à toa que as 12 tábuas, as leis das 12 tábuas, todas aquelas que a gente vê, tanto na Bíblia, enfim, na religião, foram os primeiros manifestações de direito assim, escrito que a gente pode ver, né? Uhum. No que se refere, portanto, ao sentido dessa oração ou da norma no campo da semântica, né, nós tivemos escolas de interpretação. Né? Então, eu vou me referir a duas delas. A uma, nós estamos falando aqui o tempo inteiro, que é a ideia da hermenêutica no Estado constitucional de direito. Mas nós tivemos a escola da exegese, a escola francesa da exegese, de interpretação do Código Napoleônico, em que o intérprete, o primeiro intérprete da norma é o juiz, né? Em qual sentido, Luciano? Porque a norma, a oração, ela é criada pelo parlamento, né? Ela vem ao mundo jurídico com a ideia de que todos cumpram a norma, de que todos sejam obedientes à norma. Mas sempre vai aparecer alguém para negar a norma. Sempre vai aparecer alguém que vai transgredir a norma. Como diz Rafael de Jorge, o trabalho legislativo ou o trabalho do legislador na construção do direito positivo é construir congruência onde tudo é incongruente. Ou seja, é construir um instrumento para todos cumprirem, sabendo que vai aparecer alguém que não vai cumprir. Na escola da exegese, o juiz só tinha a competência de analisar a vontade colocada pelo legislador dentro da norma. Qual era a vontade do legislador esculpida na norma? Então, o juiz observava a norma, lia a norma, olhava o caso concreto, a realidade, e olhava se tinha vinculação entre a norma e o caso concreto, no sentido dela ter sido negada. Se ela havia sido negada, então a função do juiz era reafirmar o poder normativo da lei. Dizer, opa, a lei não pode ser descumprida, agora você está condenado. E estabelecia qual era a condenação. Isso na escola da exegese. E assim se formou os verbetes. A jurisprudência era essa, mas veio o Estado Constitucional de Direito, que é o qual nós estávamos nos referindo. E a semântica se renovou. E a semântica se renovou em dar sentido, fundamentalmente, através da palavra hermenêutica. Né? Tanto que, nessa expressão, alguns escritores de manual de direito e alguns escritores de artigos de periódico e até de juízes que decidem, né, utilizam um paradoxo na expressão, porque diz assim, a decisão é uma decisão hermenêutica constitucional. Ora, se eu estou no modelo de Estado constitucional de direito, não pode haver outra hermenêutica que não seja constitucional. Se eu não tivesse no Estado constitucional de direito, aí a hermenêutica poderia ser uma série, hermenêutica A, hermenêutica B, hermenêutica C, mas se eu estou no Estado constitucional de direito, só pode haver uma categoria hermenêutica, aquela que é constitucional.
Exatamente, Fernando. Segundo essa escola, a lei era completa. Aliás, segundo Kelsey também, na sua teoria pura do direito de 1934 e na sua ideia de positivismo jurídico, a lei é perfeita. Agora, a lei é perfeita não por causa da escritura da lei. É preciso esclarecer isso. A perfeição da lei não está relacionada à escritura de si mesmo. A perfeição da lei está relacionada ao campo de dominação da lei. Aquilo que Klaus Roxin, no direito penal alemão contemporâneo, vai chamar de o alcance da lei. Vamos dar um exemplo aqui. O artigo 155 trata de furto, certo? Sim ou não? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim, professor. O artigo 155 trata de furto, certo? Então, qual é o alcance do artigo 155? Tratar sobre aquilo que é furto. Ele não pode tratar de outra coisa. Aqui está a perfeição. Ou seja, o artigo 157 trata de roubo. O alcance do artigo 157 não é o alcance do artigo 155. É o alcance de si próprio. Aqui está a perfeição da norma. O artigo 157 trata de roubo, o artigo 155 trata de furto. A perfeição é essa que os exegéticos diziam e que Kelsey levou para o positivismo jurídico. A norma é perfeita porque ela cumpre a função de dominação sobre uma fenomenologia. Eita, Edmundo Husserl lá atrás. Qual é a fenomenologia aqui? Furto, roubo. Então, a lei domina uma fenomenologia. O artigo 213 da parte especial do Código Penal trata de estupro. O alcance dele é estupro. A dominação do artigo 213 e a sua perfeição é sobre o crime de estupro. O 217A é estupro de vulnerável, que significa dizer que é quando ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Então, aqui é estupro de vulnerável. O artigo 213 é estupro. Ali está o alcance dele. O artigo 217A, aqui está o alcance dele. É estupro de vulnerável, cometido contra alguém menor de 14 anos. Se for contra alguém de 14 anos, já não é o 217A, é o 213. A perfeição semântica é nesse sentido. É a construção de sentido e a dominação sobre a fenomenologia, que a escola da exegese dizia, e que Kelsey também dizia de alguma forma, nesse sentido. Ora, então, com a semântica, eu construo o sentido da linguagem do direito. Com a semântica, eu construo o sentido da argumentação jurídica. Com a semântica, eu construo o sentido da comunicação jurídica. Essa é, portanto, a função do elemento semântico, no plano da investigação da linguagem, da argumentação ou da comunicação do direito. Enquanto que, com o elemento sintático, a função a ser cumprida por ele é outra totalmente diferente da ideia semântica. Com a sintaxe, ela tem a função de organizar o texto. A sintaxe é o elemento linguístico que vai cientificar a linguagem jurídica pela forma e não pelo conteúdo. A semântica, ao construir o sentido para a linguagem, cientifica aquela linguagem como conteúdo. A sintaxe cientifica a linguagem como forma, como moldura, como estética. Como está lá no artigo 155, esculpido, como está lá no artigo 157, como está no 213, como está no 217A, e assim por diante. A sintaxe, portanto, ela é o elemento responsável pela construção da estética científica da linguagem do direito. E, finalmente,
E, finalmente, o terceiro e último elemento, que é a pragmática. Se a semântica é responsável pela construção do sentido... Desculpa, diga, Francisco. Você pode repetir construção da estética? A sintaxe é o elemento linguístico responsável pela construção da estética científica do direito, da linguagem do direito. Ela não tem nenhuma responsabilidade com o conteúdo dessa linguagem. Ela só tem responsabilidade com a estética dessa linguagem. Como dizia Kelsen, com a forma. Não há direito sem forma. E a forma do direito é a dogmática. E a dogmática é a ciência do direito, dizia Kelsen. Entendi. Obrigado, professor. Se a semântica é o elemento que constrói o sentido e o conteúdo e cientifica, se a sintaxe é a que constrói a estética, a moldura e cientifica, a pragmática é o elemento que estabelece o momento da aplicação dessa produção linguística. Tudo isso tem que resultar numa aplicação prática. Por isso, a pragmática assume a função de executabilidade, de efetividade material, de execução da previsão legal do direito no sentido da norma. Ou seja, quando a norma é negada, ela é negada na sua semântica, ela é negada na sua sintaxe e ela tem que ser reafirmada na sua pragmática. Como disse o professor Nicolas Luhmann, norma ou lei leva a decisão judicial. Decisão judicial leva a norma ou a lei. E ficamos nesse código binário. Luciano Nascimento nega a lei. Ao negar a lei, está negando a semântica da lei, a sintaxe da lei. Aparece a decisão judicial e reafirma o poder normativo da lei através da pragmática. Então, a decisão judicial repõe o poder normativo da lei, quando negada. Ou a pragmática é o espaço pelo qual, quando a lei tem que ser aplicada ao entrar em vigência em determinados casos. E aí o juiz aplica a lei. Digamos que a lei veio para estabelecer que a partir de tal data, ou seja, a partir da sua publicação, as pessoas têm direito à medicação, a uma vacina. E aí o juiz então diz, a partir de hoje, essa lei tem que ser aplicada. Aqui é o campo da pragmática. Esses são os três elementos linguísticos constitutivos de uma linguagem normativa do direito, de uma linguagem dogmática do direito, que é traduzido... Alguém? Professor, e onde fica a questão da semiótica? A semiótica é o início de tudo para traduzir o que é sinal, o que é signo, o que é analogia, o que é semelhança, o uso da metáfora, o uso do simbolismo. Ela é o grande elemento linguístico satélite que fica observando essas construções que estão abaixo dela. Quando eu estou falando de semântica, eu também estou falando de sinal da linguagem. Por exemplo, quando eu estou falando de semântica, eu estou falando do signo da linguagem, estou falando da semiótica da linguagem. Por exemplo, se você... nós temos ideia de quais são os signos do direito? Hein, pessoal? Não. Não temos ideia de quais são os signos do direito? Mas se você vê alguém vestido com uma capa, você diz que é quem? Juiz. O juiz. Exato. Então, aí está o signo do direito. Se em regra, você entra num prédio, tem um camarada todo de terno e gravata, assim, impecável, cabelo no gel, um sapato de bico fino, cor alemão, que ele pintia o cabelo no sapato... E tem do lado dele um camarada de tênis Adidas, calça jeans rasgado, uma camiseta escrito sei lá o quê, Led Zeppelin, escrito AC/DC. Quem você diz que é o advogado desses dois? O de terno. Quando você olha para determinados prédios e que tem um certo sinal e uma imponência, que prédio é esse? A casa de Luciano Nascimento? Exato, Maria acabou de dizer assim, estudante de direito. Por exemplo, agora não, porque não estamos permitidos, mas quando o professor diz, olhe,
aqui no CCJ, quarta-feira próxima, vai ter um seminário sobre o Instituto da Pena Privativa no Direito Penal e as concepções modernas da complexidade penal. Vai estar aí o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, para fazer uma palestra sobre isso. O que é que o estudante de direito faz? Coitado, coitada, vai lá no seu porquinho, pega todas as moedas que tem, as notinhas que tem, né? Passa aí numa loja para comprar, se é a senhorita para comprar um taê, né? Um sapato de salto 7,5, 9,5, 11, né? Os meninos compram aqueles terninhos slim, aquela gravatinha slim, né? Uma pastinha 007, que é para chegar no auditório desse jeito. Esses são os signos do direito. Quando aparece alguém que não está assim, aí a gente olha e diz assim, veio para o evento errado esse aí, não? Ele acha que que é alguma coisa lá de filosofia, de história, de serviço social, de geografia, alguma coisa assim. Aqui não é Bodocongó, aqui é o CCJ. Alguém diz para esse rapaz ou para essa menina que está entrando no auditório. Esses são os signos do direito. Isso está na semiótica. Isso está lá na semiótica. A semântica está abaixo. A semiótica não tem responsabilidade sobre a construção do sentido da norma. A semiótica tem responsabilidade sobre a organização dos sinais, dos signos do direito, né, de apontar o momento do emprego da metáfora na produção da linguagem discursiva, de indicar que existe um elemento chamado analogia e que em determinado momento esse elemento pode ser utilizado. A semelhança é um recurso, o simbolismo é outro recurso, e assim por diante, nesse sentido. Perguntas? Pergunta? Professor, sobre a pragmática, eu poderia resumir dizendo que é a aplicação da lei? Poderia resumir assim? Sim, sim, pode, claro que pode resumir dizendo que é a aplicação da lei, sem dúvida. Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Perguntas? Não tem perguntas? Vamos à frente. Se não tem perguntas, vamos à frente, certo? Vamos lá. Se não tem perguntas, vamos à frente. Com Kelsey, existe uma teoria do discurso, que para ele, um discurso jurídico precisa ter uma ordem, e que também Michel Foucault vai construir textos interessantíssimos sobre essa ideia da ordem do discurso, né? que Kelsey havia colocado a partir de 1911, nos anos 20, nos anos depois da teoria pura do direito, nos anos 40 e até nos anos 50, ainda nos anos 40, quando deixou a Alemanha e foi para os Estados Unidos, por causa da perseguição nazista. Muito bem. Antes de adentrarmos a teoria do discurso de Kelsey, sobre o texto de Rafael de Jorge, quem quer se manifestar? Foi meio complexo de ler, bem difícil assim de compreender aquilo que estava sendo falado pelo autor.
Pois prepare-se, porque o próximo texto que vão ler é muito mais complexo. Ô, professor, o senhor poderia disponibilizar esse próximo texto para a gente? Porque eu estou procurando... Já mandei. Não, já mandou? Não vi, não. Já mandei, está no e-mail. Está no e-mail. Tá certo. Vou olhar, então. Obrigada. Tá no e-mail. Todos os textos que vão ler já estão no e-mail. Foram mandados todos de uma vez só, com o plano de aula e todos os textos. Próximo texto, vamos lá. Próximo texto é o texto do professor Ciro Marcondes Filho, sobre a teoria do observador, de Hayes von Foster, e a cibernética de segunda ordem. É um texto sobre a produção linguística ou comunicativa do saber, do conhecimento e da ciência. O texto é intitulado Só conseguimos enxergar aquilo que conseguimos explicar. Hayes von Foster, Os Dilemas da Comunicação. Só conseguimos enxergar aquilo que podemos explicar. Hayes von Foster, Os Dilemas da Comunicação. Se eu não me engano, Caroline mandou no grupo também. Mandou, sim. Eu mandei primeiramente para a Caroline e depois, quando ela forneceu o e-mail, eu mandei no e-mail o que havia encaminhado para ela. Mas alguém quer se manifestar sobre o texto? De Jorge? Vou aqui deixar duas sugestões. Veja. O curso de Direito é um curso fundamentalmente de leitura e interpretação e construção de texto. O curso de Direito é um curso que eu diria assim, de estrutura trifásica. Você terá que se adaptar à rotina de leitura, você terá que construir um método de assimilação dos textos e interpretação dos textos, e você terá que produzir, escrever. O autor valendo nota para daqui 15 dias, É para a próxima terça-feira ou só na outra? Na outra. José Calvo Gonçalves morreu em abril do ano passado. Um dos últimos grandes linguistas dos discursos jurídicos. Veja, esse é um curso que você terá que ler muito. Você terá que refletir muito, construir métodos de interpretação, de assimilação de texto e produzir muito, escrever muito. Não há como escapar disso. Se você não gosta de ler, se você não gosta de pensar, se você não gosta de escrever, está no curso errado. Eu tenho que lhe dizer isso. Vai ficar 5 anos da sua vida aqui, quando chegar ao final de 5 anos, vai dizer assim, e agora, vou fazer o quê? Não gosto de nada disso aqui. Então, para que ficou 5 anos? Faça suas escolhas o mais rápido possível. Ou seja, se você é cristão ou cristã, então nasceu para sofrer. Adiante o sofrimento. Uma das formas de sofrer é fazendo escolha. Porque cada escolha, ela resulta numa conquista e numa renúncia ao mesmo tempo. Como dizia Spencer Brown, ela tem, no mínimo, 2 lados. Aqui, o lado bom é o lado da conquista, de se autoconhecer melhor, e o lado ruim é que você vai estar fazendo uma renúncia. Renúncia a outras coisas que muitas vezes você gosta muito. Então, tem um lado bom e um lado ruim. Né? Como dizia Spencer Brown, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Né? Com exceção do DVD de Solange Gomes, que só tem o lado ruim, o resto da vida tem um lado bom e um lado ruim. Como diria Chorão, cada escolha uma renúncia, isso é a vida, exatamente. Então, esse é um ponto, certo? Esse é um ponto. Sugestão. O segundo se terá que ler, como diz um amigo meu alemão, eu tenho um texto
eu tenho um texto de 20 páginas para ler. Não significa que eu tenha que ler esse texto de uma vez só. Ou então, o mais recomendável é, se eu sei que eu estou num curso que tenho que ler, então eu vou estabelecer uma rotina. Eu tenho algumas disciplinas. Então, sobre essas disciplinas que eu estou frequentando, todo dia eu vou tirar 2 horas, todo dia eu vou tirar 2 horas e vou ler 4 páginas sobre cada disciplina que eu estou frequentando. Todo dia. Isso é de domingo a domingo. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem aniversário, o cachorro não morreu, minha avó não ficou doente, minha mãe não sei o que lá. Todo dia, 2 horas do seu tempo você tira para fazer isso. Como dizia Christian Joffre, amigo meu alemão. Luciano, vamos tomar uma? Eu digo, vamos. Aí ele dizia, você já tirou as suas 2 horas de leitura? Eu disse, não, pronto, então, teu horário de leitura é qual? Das 5, das 17 às 19. Ele, pronto, então, às 19h30 eu passo aí para a gente tomar uma. Ou seja, das 17 às 19, todo dia, você tira essas 2 horas para ler 4 páginas de cada disciplina que você está lendo. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Depois que você leu, durante as 2 horas, essas 4 páginas de cada disciplina, aí você vai fazer o que você quiser na vida. Agora, enquanto não cumprir essa função, você está vinculado a ela. Você é escravo dela. Depois que você cumprir essa função, banda voou. Aí, balbal, meu camarada. Não tem problema nenhum, não. É nesse sentido. Agora, esse negócio, eu li 10 páginas ontem, segunda-feira. Terça-feira não leu nada. Quarta-feira não leu nada. Na quinta eu leio mais 5 páginas. Sexta eu leio 2. Hoje é sábado, amanhã é domingo. São dias de folga. Tem dia de folga, não. A folga é depois da leitura, todos os dias. Todos os dias. É nesse sentido. Ou então, você vai estar enganando a você mesmo e a você mesma, e não aos outros. E aí depois, não busque responsáveis. Busque responsabilidade em você mesma, em você mesmo. E acabando essa sessão coach, né, que é horrível, né, vamos, portanto, para a teoria do discurso do professor Hans Kelsen. Lógica, sistematicidade e persuasão. Vamos lá. Para Kelsen, todo discurso com elemento semântico é um discurso com sentido, é um discurso com lógica. Todo discurso jurídico tem que traduzir uma lógica. E aqui a pergunta é para todos. O que é lógica para você? Para mim é algo que faz sentido. É um raciocínio por etapas. Algo racional. Em 1816, Hegel publica Ciência da Lógica. Um livro escrito entre 1814 e 1816, publicado no próprio ano de 16. Nesse livro, Hegel faz uma série de construções, e é uma das grandes obras sobre lógica. Se não a grande obra sobre lógica, porque nós temos tantas outras, né? E principalmente depois de Hegel também, como o Tratado Lógico-Filosófico da Linguagem, de Joseph Ludwig Wittgenstein, né? Que vocês vão se deparar com isso no texto que vão ler, no segundo texto, próximo texto, vai aparecer várias vezes a citação a Wittgenstein.
se a obra de Hegel não é a obra mais relevante sobre lógica, sem dúvida, é uma das grandes obras de lógica. Aliás, Hegel é um dos grandes autores da teoria do direito, da filosofia do direito, da ciência do direito, do sistema do direito. Né? Quem já não foi hegeliano, um dia será seguramente, ou então morrerá na ignorância. Hegel, no início do livro, ele faz uma provocação linguística, que parece ser um jogo de palavras, mas não é um jogo de palavras. É algo muito profundo. Diz ele: a lógica só é lógica por não ser lógica. Não sendo lógica, obviamente, ela é lógica. Fecha aspas. Quem lê passa a interpretar de que aquilo é um jogo de palavras, aquilo é uma brincadeira. Não. Qual é o sentido que Hegel está querendo dar à expressão lógica com isso que parece um jogo de palavras? É que a lógica, ela é temporal. Ela não é perpétua. Ela não é infinita. Ela não é permanente. Ela tem uma data de validade. As lógicas têm uma data de validade nas ciências sociais. Nas ciências Professor, sociais. Diga. é importante lembrar que antes muitas coisas não faziam sentido, não fazia lógica, e hoje em dia a gente já considera como algo com sentido. E muitas coisas que faziam lógica que hoje não tem lógica alguma. Lógica alguma. Podemos aqui dar 2 exemplos. O que aconteceu, né? O que aconteceu na Alemanha entre 1933 e 1945. Naqueles anos, a ideia de perseguição aos judeus tinha lógica, com a utilização, inclusive, da produção legislativa do direito, com a criação de tipos penais, com a criação de campos de concentração, com a criação de campos de execução, tudo pelo direito. Essa era a lógica. A lógica da invenção de um inimigo. Contemporaneamente falando, os americanos adoram essa lógica, a lógica de construir inimigos, os inimigos da América. Recentemente tinha um presidente lá que perdeu a reeleição, né, e que venceu uma eleição com a ideia de quem eram os inimigos da América, quem não poderia fazer parte do sonho americano. Essa era a lógica. Aquela lógica durou 4 anos apenas. Quando ele se candidatou à reeleição, a lógica dele já não tinha mais tanta lógica assim. A lógica agora lá é outra. O que aconteceu durante 350 anos no Brasil com a égide, ou sob a égide, do direito constitucional brasileiro? A escravidão como sistema econômico constitucional, reconhecido pela Constituição de 1824. Aquela era uma lógica do pensamento econômico brasileiro, que determinadas pessoas de determinada cor deveriam ser escravos, e não operários, e não trabalhadores, e não pessoas, mas sim coisas. E não pessoas com direitos, mas sim mercadorias, ou coisas que produziam mercadorias, e, portanto, produziam riqueza para alguns, mas com o argumento da lógica de que a produção da riqueza era para a nação. Eram as lógicas. É sobre isso que Hegel está dizendo, inicialmente no seu livro. Que a lógica é temporal. Ou seja, os argumentos são temporais. Por quê? Por causa da mutação dos sistemas sociais. Por causa da mutação das relações construídas nos sistemas sociais, por causa da mutação da produção comunicativa, por causa da mutação da produção argumentativa, por causa da mutação da produção linguística. A linguagem, a argumentação, a comunicação não é estática. Mas para você produzir,
para você produzir linguagem, para você produzir argumentação, para você produzir comunicação lógica com sentido, é preciso você ter uma série de pastas aqui. C2 ponto, D2 ponto, E2 ponto, F2 ponto, H2 pontos e assim por diante. Como diz Paulo Freire, observemos as crianças. Observemos o recém-nascido. Ele não tem uma linguagem. Por que ele não tem uma linguagem? Porque não tem memória, não tem pastas aqui. Ou seja, eu só produzo linguagem se eu tiver memória. E a tradução da minha linguagem será exatamente à luz do que eu tenho como memória. E o que eu tenho como memória é a minha visão sobre o mundo, é a minha visão sobre a teoria da sociedade, é a minha visão sobre política, sobre direito, sobre economia, sobre religião, sobre ciência, sobre cultura, sobre arte. É a minha visão. A minha comunicação será a tradução daquilo que eu porto aqui. Isso ficará melhor explicado quando lerem o segundo texto. Visão de conhecimento, sim. Ideias sobre o sentido. Ideias sobre o sentido de si, como diria Sartre, como ser existente, e ideia do sentido de si com o outro. Isso lembra um congresso organizado por Rafael de Jorge, em 2006, a interpretação da realidade. Pode ser. Em que era verão de 2006 e Rafael de Jorge estava organizando um congresso para o Centro de Estudos sur Risco, que havia criado com Luma. E estava lá uma série de teóricos do mundo inteiro, gente do Brasil, da Colômbia, da Argentina, do México, de toda a Europa, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália. E Rafael de Jorge tinha um cachorro, um Rottweiler, chamado César, o imperador. E estava lá uma mesa, uma série de teóricos, e formulando a grade do congresso, quem iam ser os palestrantes, quais eram os temas e tal. E um professor amigo de Jorge, alemão, que à época era diretor do Max Planck Institute, em Munique, chamado Dieter Simon, vai levantar a questão. E o congresso vai se chamar como? E aí começa a discussão. Vai chamar assim, vai chamar assim. E César é ali sentado, observando e ouvindo toda aquela comunicação, toda aquela produção de comunicação. E César era um cachorro extremamente civil, né? Ele só entrava para casa quando Rafael dizia, entra, César. Aí ele entrava. E ficava num canto lá na cozinha. Quando o de Jorge dizia, César, está na hora de você sair para ir para a sua casa. E aí César saía, ia lá para a casa dele, ficava lá no quintal, bem afastado da cozinha. Extremamente civilizado, né? Quando você chegava, ele ia receber você na porta, lentamente, caminhando tranquilamente, recebia você e tal, ficava ali olhando você, observando você e tal. E aquela produção comunicativa imensa, como vai se chamar o congresso, como vai chamar o congresso, não sei. E aí Dieter Simon olha para César, que está ali há horas, na mesma posição, assistindo tudo aquilo, e diz, olha aí, pronto, o nome do congresso. E aí de Jorge diz, como? O congresso vai chamar César? Não, não. E vai chamar... Ele está apontando para César? Não, mas César está aqui esse tempo todo, com os olhares dele sobre tudo que nós estamos aqui tentando produzir. O congresso poderia se chamar Lo Esguardo dell'altro, o olhar do outro, o olhar de César para conosco. O congresso, então, foi nominado de Lo Esguardo dell'altro, ou seja, o que você tem aqui como pastas de frases, de palavras, frases e textos, determina qual é a sua ideia sobre o mundo, sobre si próprio, sobre a sua existência e sobre a sua existência com o outro. Com lo esguardo dell'altro, como você observa o outro.
É nesse sentido. Se você tem poucas pastas, seu discurso será pouco. Se você tem muitas pastas, seu discurso poderá ser muito rico, do ponto de vista do saber, do conhecimento, da ciência. Aqui está o sentido da lógica. Como diz Paulo Freire, os recém-nascidos, eles não falam. Eles não falam por quê? Porque eles não têm pasta C2 pontos. Porque eles não têm memória. E mesmo os recém-nascidos, eles ficam nos observando. Então, o pai e a mãe ficam lá assim, ó, coisinha linda, ó, menininho, lá, e o menino fica só observando, só observando, só observando. E aí ele vai ouvindo. Aí ele vai ouvindo as palavras que o pai diz. Eita, que menino bonito, que menino bonito, que menina bonita. E aí ele vai com o que Hayes von Forst diz, com o start biológico, com o start no sistema nervoso. O sistema nervoso manda um comando para o cérebro dela, do recém-nascido. O cérebro, então, começa a formar a memória. Então, ele começa a dizer, bom, como diz Paulo Freire, ele não registra palavras, o recém-nascido. Ele registra primeiro letras. Depois ele junta as letras até construir uma palavra, depois construir uma frase, depois construir um texto. Então, o recém-nascido diz, bonito. Aí ele começa a repetir, bonito, para registrar a palavra. E assim vai se desenvolvendo a formação da memória. As suas lógicas, ou as lógicas traduzidas no seu discurso, são dependentes da memória que você carrega. Qual é a memória que você carrega? Se você lê pouco, você conhece poucas palavras. Então, a memória que você carrega é pouca. Se você lê muito, você tem verbetes e verbetes e verbetes, você tem palavras e palavras. Mais do que isso, se você lê muito e tem muitas pastas, o cérebro pode ser educado ao ponto de atingir o estágio cognitivo de você ter a capacidade de inventar palavras e descrever o sentido dessas palavras, inventando novos verbetes ou outros verbetes. É só olhar o texto de Tobias Barreto. Tem expressões ali que não existia no discurso político e nem tampouco no discurso jurídico. Ficaria barbaramente decidido aqui e assentado. E seria um crime de lesa civilização. Crime de lesa civilização? Essa expressão não existia. Seria um crime de lesa ciência. Lesa ciência? Essa expressão não existia. Como foi possível? Por causa da memória que ele carregava. Com a imensidão de palavras que ele tem nas suas pastas, lhe dá a possibilidade de alcançar um estágio cognitivo, por starts biológicos, de formular expressões que ainda não existem na ordem do discurso e dar um sentido a essas expressões inventando uma lógica. É sobre isso que nos referimos ao primeiro elemento linguístico constitutivo da ordem do discurso ou da teoria do discurso do professor Hans Kelsen. Lógica, sistematicidade e persuasão. Deixa eu ir para cá. E durante a evolução, se não houver comunicação, não haverá formulação de conhecimento e ideias. Sim, conhecimento é comunicação, inicialmente. Não há conhecimento sem comunicação. Eu tenho que produzir comunicação depois de observações. Vão ler o texto e vamos debater sobre o texto. Texto do professor Ciro Marcondes Filho, repito. Ciro Marcondes Filho, analisando Hayes von Forst, no texto intitulado Só conseguimos enxergar aquilo que podemos explicar. Só conseguimos enxergar aquilo que podemos explicar. Hayes von Forst e os dilemas da comunicação. Dá um spoiler? Em que sentido, senhorita? Spoiler sobre o texto? Não. Leia o texto. Tem que ler o texto.
Leia o texto, construa suas interpretações, façam suas anotações. Lembrem-se, todos esses textos que estão lendo e que vão ler vão estar nas avaliações. Eu vou tirar perguntas dos textos nas avaliações. Não só são das aulas, não. Não adianta ficar... Luciano, vou assistir sua aula lá no canal do No Pod Jus e tal. Vai assistir a aula, mas vai ler os textos, porque eu não vou tirar as perguntas só das aulas, não. As perguntas sairão dos textos. Professor, Diga. Isso que o senhor explicou hoje sobre a hermenêutica, sobre a luz do que o Luhmann disse lá no discurso, ou no programa em 1977, dizendo que hermenêutica é aquilo que a hermenêutica disser que é hermenêutica. Pode fazer, então, um paralelo também com o que o Jorge disse no texto dele lá, né, sobre a verdade jurídica, que é ela mesma que constrói, né? Poderia fazer. A verdade jurídica, ela é construída só pelo direito. Não, por mais nenhuma outra fenomenologia. Só o direito constrói direito. Nenhuma outra fenomenologia constrói direito. Então, o direito é aquilo que o direito disser que é direito. E quando o direito disser que não é direito, não é direito. A expressão não é minha. É do próprio professor Niklas Luhmann. Só conseguimos enxergar aquilo que podemos explicar. Foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou, senhorita Rania. Só conseguimos enxergar aquilo que podemos explicar. Aquilo que não conseguimos enxergar, não explicamos. Esse é o título do texto. Perguntas para finalizarmos? Segundo o senhor lança, né, o vídeo no YouTube? Na segunda-feira próxima. Se eu estiver vivo. Perguntas? Professor, a avaliação do senhor é de múltipla escolha? Não, é oral. É oral. A prova é oral. Aqui, a prova é oral, aqui com a câmera aberta, microfone aberto. Aí como é? O senhor faz sorteio? Faço uma pergunta. Por exemplo, nós temos aqui, em média, 42, 43 pessoas. Eu vou formular 50 questões. Tiro uma pela ordem alfabética aqui das pessoas, tiro uma, leio aqui, mostro a pergunta e discorra sobre a pergunta. Só uma pergunta. Só uma. Professor, vai ser quando? O senhor já tem uma data? Ou... Isso aí a gente, Marcela, vai convencionar. Mas lá para o final de abril. Primeira avaliação, final de abril. Professor, pela última semana de abril. Essa teoria do discurso de Kelsen é um livro ou é só, não sei, outra coisa? Não, são artigos de Kelsen dos anos 40, dos anos 50. Em português eu não posso indicar porque nunca li em português. Então não sei em que obra em português estaria. Na teoria pura do direito não está exatamente. Porque a teoria pura do direito ela é uma obra sobre dogmática, sobre a dogmática como a ciência do direito. Então, professor, o senhor poderia repetir a colocação de Kelsen sobre lógica? Sim, lógica de Kelsen é o primeiro elemento da teoria do discurso, porque a lógica constrói o sentido do discurso do direito. Ela é o primeiro elemento a dar sentido ao discurso do direito. Quando você escuta ou lê um texto que você interpreta que ele não tem lógica, você abandona o texto ou você sai dali de onde está sendo formulado aquele discurso. Então, por quê? Porque para você aquilo não está traduzindo uma lógica. Mas sobre isso nós vamos falar na próxima aula mais profundamente sobre o sentido da lógica, a função da sistematicidade e a persuasão. Sobre tudo isso. Leia o texto, estou pedindo. Leia uma página do texto num dia, leia outra no outro, leia outra no outro, leia outra no outro, e aí depois leia novamente o texto inteiro. Leia uma página por dia do texto. Agora leia todo dia. Todo dia. Crie uma rotina de leitura. Ou então, volto a repetir, você vai estar enganando a você mesmo, a você mesma, não aos outros. Não aos outros. Bom, se não tem pergunta, encerramos por aqui. Abraço a todas e todos. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Bom final de semana. Professor. Tchau, professor. Tchau.